Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, nós estamos trabalhando hoje a lição de número 2. Vamos trabalhar aqui a promessa da vinda do Espírito Santo. Nesse trimestre nós vamos trabalhar na lição aqui dos adultos. Falaremos sobre a ação do Espírito Santo e a igreja, né? O papel do Espírito Santo em alavancar a igreja, em levar a igreja, a fazer a igreja prosperar, crescer, alcançar através do Evangelho o coração das pessoas. Essa é a missão da igreja, é levar o Evangelho. O Espírito Santo é que dá essa capacidade, essa força, esse ânimo para a igreja fazer isso. A gente começou na lição de número 1 já falando da atuação do Espírito Santo na igreja para que ela no Brasil, através do movimento pentecostal, chegasse no que é hoje, né? Nós vemos hoje o Brasil, praticamente em todos os cantos desse país, há uma igreja evangélica. Mesmo em cidades bem longínquas, tem ali um posto, algum lugar onde a palavra de Deus é pregada, tá? Nós vamos aqui então para a lição de número 2, a promessa da vinda do Espírito Santo. O texto de referência dessa lição é Atos 2, 14, 17, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. E aí eu já fiz a colocação do que para eles era a terceira hora do dia, para nós é 9 horas da manhã. Tá? Então era cedo, não tinha como ele estar embriagado ainda, haja vista, não era costume deles pela manhã acordar e consumir qualquer bebida alcoólica. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Na introdução, a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossa vida. Acho interessante que algumas denominações históricas, elas acreditam que esses dons espirituais vieram. O Espírito Santo veio de fato, Atos capítulo 2, se cumpriu a promessa de Deus dada através de Joel, os irmãos foram cheios de fato, a igreja foi capacitada, mas eles acreditam que foi só para aquele momento. Então nós temos igrejas históricas que elas têm dentro do bojo da sua teologia, é aquilo que a gente chama de cessacionismo, né? Então cessou-se os dons com a igreja primitiva. Com a morte daquela primeira geração da igreja primitiva, os dons espirituais também ficaram lá. É como, por exemplo, o apostolado, né? O apóstolo era somente para os 12, juntamente com o apóstolo Paulo. Então, com a morte dos apóstolos, morreu ali o apostolado e morreu os dons espirituais também. Mas nós não cremos assim. Nós cremos que a palavra de Deus é uma promessa não só para a igreja primitiva, mas para a igreja no decorrer da sua história. E ai de nós se não fosse a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós vemos a diferença que é uma igreja dinâmica, uma igreja que acredita nos dons, uma igreja viva, uma igreja que ora com fervor. Nós vemos que essa igreja faz sim uma diferença, haja vista, olha o Evangelho, como que ele se espalhou no nosso país após o movimento pentecostal chegar aqui na nossa nação. Tópico primeiro, a promessa da vinda do Espírito Santo. A promessa do derramamento do Espírito Santo não surgiu após a vinda de Jesus Cristo ao mundo, mas trata-se de um aspecto do perfeito plano divino ainda nos tempos do Antigo Testamento. Destacaremos a promessa de Deus revelada por intermédio de Joel, o profeta do Pentecoste, João Batista e nosso Senhor Jesus Cristo. Tópico 1.1, a promessa da vinda do Espírito Santo e sua importância. Deus revelou ao profeta Joel que nos últimos dias haveria uma efusão do Espírito Santo sobre os fiéis.
E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Então é uma promessa de Deus, feita ainda nos tempos do Antigo Testamento, e essa promessa de Deus estava condicionada ao surgimento da igreja. Então Joel, centenas de anos antes, profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Mas essa promessa estava condicionada à vinda de Jesus, à sua morte, ressurreição, à assunção aos céus, e aí posteriormente o Senhor Jesus enviaria o seu Espírito, e aconteceu no início da igreja primitiva, em Atos. Então todas as promessas de Deus estão condicionadas. E assim como estava condicionada essa promessa a ser derramada sobre a igreja, também hoje nós precisamos ser igreja de Cristo, igreja verdadeira, igreja do Senhor, para desfrutarmos desses dons espirituais. Tem igrejas que são igrejas de Cristo, igrejas de Deus, são igrejas cristãs, os irmãos vão morar no céu, mas infelizmente eles não acreditam mais nos dons espirituais, abriram mão dos dons espirituais. Então a gente vai ter que usufruir dos dons espirituais. Nós continuamos vivendo esse tempo dos dons espirituais, e as igrejas que não acreditam nisso, infelizmente, só estão perdendo, né, a condição de fazerem a obra de Deus com uma velocidade, com uma eficiência maior. Nós que somos pentecostais sabemos que a presença do Espírito Santo motiva, dá aquele gás, dá aquele ânimo à igreja para fazer coisas que naturalmente a gente não faria, irmãos. Por exemplo, entrar em presídios, entrar em cracolândias, aqui como no DF tem muitas. A gente vê muitos irmãos, muitas igrejas fazendo obras em presídio, na Cracolândia, em hospitais, em presídios, indo em lugares completamente inóspitos, levar cesta básica, levar a palavra de Deus, irmãos fazendo campanha de libertação nas ruas, nas cidades, entregando folhetos, indo nas casas, indo nas cidades mais longínquas. Tudo isso é uma ação do Espírito Santo na igreja para levar a igreja a fazer aquilo que naturalmente a gente não faria por nossa própria vontade. Tópico 1.2, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista. Jesus é descrito por João Batista como aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, verso 11 diz: "E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo." E aí essa palavra também nessa lição está confirmando aquilo que foi dito por Joel. O profeta também, João Batista, está dizendo que através do ministério desse Jesus que viria após ele, João Batista, esse Jesus iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então nós temos duas pessoas extremamente importantes, uma da antiga aliança, Joel, e uma pessoa da transição, da antiga aliança para a nova aliança, que é João Batista, que foi o profeta que fez a transição entre a antiga aliança para a nova aliança. Então, o João Batista tem total credibilidade para ministrar essa palavra aos nossos corações. 1.3, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. Jesus despede-se dos seus discípulos e diz que o Espírito Santo estaria entre nós. "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." João 14, versículo 16. Após Jesus ter sido elevado ao céu e já à direita do Pai, cumpriu-se o que ele prometeu. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes inaugura um novo tempo. Atos capítulo 1, versículo 8. Então nós temos Joel no Antigo Testamento, João Batista na transição entre o Antigo e o Novo Testamento, ratificando essa promessa, e o próprio Jesus também como aquele que, através dele, a nova aliança iria ser iniciada e consumada, e a partir dele a igreja ia surgir, e ele dizendo que o Espírito Santo viria logo após ele ir aos céus, ele enviaria para nós o Consolador, né? E é justamente sobre isso agora que nós vamos falar no tópico de número 2,
a promessa se cumpre. A promessa sobre a vinda do Espírito Santo se cumpriu fielmente, como Lucas descreve no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre outras operações. 2.1, o Espírito Santo, o ensinador. Agora no tópico 2 nós vamos falar um pouquinho sobre as características da pessoa do Espírito Santo. No tópico número 2.1 nós vamos falar sobre a questão do Espírito Santo ser o nosso guia, o nosso ensinador. O Espírito Santo nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. O Espírito Santo nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados, né? Uma vez que o Senhor Jesus, ele é o portador da verdade, o Espírito Santo tem a missão de nos fazer lembrar de todas as verdades ditas por Jesus, e as verdades ditas por Jesus estão elas compiladas na Bíblia Sagrada. Então, qual é o papel do Espírito Santo? Fazer com que a igreja entenda a palavra de Deus. Tópico 2.2, o Espírito Santo, o Consolador. João 14,16 diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Olha o que disse o nosso bispo primário, doutor Manuel Ferreira, abre aspas: "Deus enviou o Espírito Santo para nos consolar em todas as aflições, nos fortalecendo para que possamos resistir nos dias maus. O Espírito Santo reside no crente, a fim de ajudá-lo em sua caminhada cristã." Que presença maravilhosa e que função especial é a de ser o Consolador, né, irmãos? Ainda mais a gente cristão que, por viver fora do contexto do mundo, do sistema do mundo, de alegria, de felicidade, de dinâmica que o mundo vive, a gente vive na oposição do mundo. Nós vivemos uma enxurrada de pressão do mundo, né? E por ser antagônicos ao mundo, a gente sofre muita pressão no mundo espiritual, muita angústia do mundo espiritual. E o Espírito Consolador, o Espírito Santo é que nos ajuda todos os dias a perseverar. Eu, particularmente, já estou com 22 anos servindo ao Senhor. 22 anos servindo ao Senhor. Quem sabe você que me ouve tem 14, 15, 20, 30 anos, 50 anos, 70 anos servindo ao Senhor. Uma vida servindo ao Senhor. Sabe por que a gente nunca desistiu da fé? Eu, particularmente, nunca nem pensei em desistir da fé, por causa do meu amado Consolador, que está comigo, está contigo, está com a igreja, consolando a gente nos momentos de dificuldade, sempre dizendo para nós: persevera, caminha um pouco mais, vai dar tudo certo, né? Essa é a função de um amigo consolador, e o Espírito Santo tem feito esse papel aí, assim, nas nossas vidas, né? Eu sou testemunha de tantas dificuldades que a gente já passou e superamos todas elas com a graça de Deus. Amém, meu irmão? Tópico 2.3, o Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. Todo aquele que se achega a Cristo tem sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo vai além de nos consolar. Ele nos auxilia, nos conduzindo à vitória sobre o pecado. O Espírito Santo opera regeneração e renovação, segundo a misericórdia de Deus. Tito, capítulo 3, verso 5 diz: "Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo." Nós vamos ver que uma das missões do Espírito Santo é convencer que a gente é pecador. Que a gente é pecador e apontar para Jesus como Salvador. Então eu reconheço que sou pecador, olho para Jesus como Salvador, recebo Jesus como Salvador, o Espírito Santo faz o trabalho de regeneração e me apresenta ao Pai, e agora eu faço parte da família de Deus. Então isso é uma obra em conjunto, né, da Trindade. O Pai envia o Filho faz a obra, e agora o Espírito Santo vai ter essa função de me enxergar como pecador, me fazer enxergar o Messias prometido
E através desse reconhecimento, o Espírito Santo me purifica, me regenera, me faz lembrar a palavra de Jesus, me ensina a palavra de Jesus e me prepara para a família cristã. E hoje nós somos filhos de Deus, temos uma pátria para herdar, o reino celestial para herdar, e tudo isso graças à obra da Trindade, que tem feito o seu trabalho no coração dos homens, né? Por isso que a igreja continua avançando com o Evangelho. Tópico de número 3, o Espírito Santo prometido por Deus. O derramamento do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecostes, não foi um evento único. Outros relatos bíblicos atestam que as outras ocasiões, pessoas foram cheias do Espírito Santo. Você vai encontrar Atos 8, Atos 10, Atos 19. 3.1, o batismo com o Espírito Santo está no coração da teologia pentecostal. A crença no batismo no Espírito Santo como um dom distinto da conversão e subsequente à regeneração é um pilar do pentecostalismo. Sem a doutrina e a busca efetiva do batismo no Espírito Santo, não existe pentecostalismo nem como espiritualidade, nem como teologia. Então a nossa teologia pentecostal abarca essa doutrina bíblica, que é a teologia do batismo com o Espírito Santo, de que através do Espírito Santo, além de fazer morada em nós, nós também somos revestidos dos dons do Espírito Santo. Através dessa capacitação dada pelo Espírito Santo, a igreja ganha ferramentas muito poderosas para avançar com a propagação do Evangelho. Nós que somos pentecostais, nós cremos nesses dons atuais, que os dons são atuais, que assim como atuaram na igreja primitiva, atuam na igreja atual. Nós somos esses. A gente muitas das vezes flerta com a teologia reformada, que a teologia reformada é cessacionista, eles não acreditam na atualidade dos dons e muitas igrejas pentecostais têm flertado com a teologia reformada. Uma teologia boa em muitos aspectos, uma teologia sadia em muitos aspectos, mas que em alguns outros pontos vai se chocar com a teologia pentecostal, que é a nossa, que nós cremos na pessoa do Espírito Santo atuando, batizando, renovando, dando força, dando dons espirituais, dando dinâmica para a sua igreja, né? E aí eu reafirmo o que eu disse na aula passada, não é porque muitas igrejas têm banalizado os dons, usado os dons de maneira errada, que a gente vai deixar de fazer da maneira certa. A gente precisa ensinar a maneira certa e praticar a maneira certa. O apóstolo Paulo já dizia isso. Olha, eu sei falar em várias línguas, eu sei falar em outras línguas, mas eu quero propor para vocês o seguinte, que aquele que falar em línguas também ore para que haja interpretação de línguas. Olha, o dom da profecia, ele tem que ser valorizado. O dom da profecia é superior, porque quem fala em línguas fala e conversa com Deus, edifica a si mesmo, mas o que fala profecias edifica a igreja. Ele deu a lista de dons no capítulo de Coríntios, ele destaca ali os 9 dons do Espírito Santo, então esses dons estão atuando na igreja. E o próprio apóstolo Paulo, ele menciona isso e nós vamos ver na história da igreja esses dons sendo derramados. Amém? Que nós possamos valorizar aquilo que temos, irmãos. Nós somos pentecostais, a nossa igreja cresce, a nossa igreja está crescendo, as assembleias de Deus estão crescendo, as igrejas pentecostais que vieram após o movimento pentecostal estão crescendo e com o crescimento delas pessoas se salvam, são libertas dos vícios, das drogas. A gente vai ver que muitas clínicas de recuperação, muitos trabalhos são criados através desse movimento pentecostal. Aleluia! E no 3.2, a promessa se cumpriu no Pentecostes. O Antigo Testamento sinalizava sobre a vinda do Espírito Santo para residir de forma integral e imutável nos filhos de Deus. Em Atos 2, vemos uma das passagens mais deslumbrantes das Escrituras sobre o cumprimento da promessa. Ao narrar a cena, o entusiasmo se soma à paixão ao ver que cristãos que perseveravam fielmente no cenáculo foram cheios do Espírito Santo e logo começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes outorgava. Nós vamos ver um Pedro antes da descida do Espírito Santo e um Pedro após a descida do Espírito Santo. Nós vamos ver apóstolos acuados
com medos, trancafiados. E ali, quando o Espírito Santo veio, eles com uma dinâmica foram para a morte. Foram para os coliseus romanos. Foram direto para o apedrejamento, mas nunca mais voltaram atrás. E assim também somos nós. Através da experiência com o batismo com o Espírito Santo, muitos crentes que às vezes eram apáticos, desanimados, desobedientes, fracos na fé, muitos deles, depois de receber o batismo com o Espírito Santo, você já percebe no próximo culto a dinâmica, a diferença que é essa pessoa. E se ela continuar buscando, clamando, orando, jejuando, os dons espirituais vão ser recheadamente distribuídos nessa pessoa e ela com certeza em pouco tempo vai fazer muito mais do que aqueles que estão ali relaxados e descansados, né? Essa pessoa vai ter uma dinâmica maior. Assim também nós somos frutos disso, né? Nós somos frutos, muitos de nós somos frutos de irmãos que saíram do seu comodismo, saíram da sua situação ali cômoda que estavam vivendo e saíram para as ruas para pregar o Evangelho. E aí nós que viemos depois fomos alcançados por essa mensagem e agora somos nós que estamos aqui nos revestindo do Espírito Santo para levar essa mensagem para frente, para que outras pessoas se somem a nós e depois elas também vão, e assim a igreja, numa dinâmica grandiosa, é preparada para a vinda do Senhor Jesus. 3.3, a promessa continua de pé. Essa foto aí é de uma das igrejas nossa, do Ministério de Madureira. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa que acompanha aqueles que já são de Cristo. Essa promessa não ficou restrita à igreja primitiva. O Ministério Madureira entende que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que segue para os nossos dias. Graças a Deus que nós estamos vivendo esses dias. São dias difíceis, mas são dias em que nós temos visto também a atuação do Espírito Santo. Continuando aqui, buscar a realização dessa promessa do alto é uma necessidade de todos os salvos para anunciar com ousadia a palavra de Deus a todas as pessoas. E aqui, já fazendo a conclusão, temos aprendido que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento. E se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, disponível também em nossos dias. Amém? Então, resumindo, é uma promessa. Ela começa no Antigo Testamento como promessa, através do profeta Joel, perpassa por João Batista, que é a transição do Antigo para o Novo Testamento. Através da pessoa de Jesus, ele vai deixar essa promessa que ele vai enviar o Espírito Santo. Então ele é assunto aos céus após a sua morte e ressurreição. Ele sobe aos céus e de lá dos céus ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vem no início de Atos dos Apóstolos. Ali inaugura-se a fase de expansão da igreja, em que a igreja vai se tornar atuante, vibrante, e essa promessa, como foi feita para a igreja, e nós somos igreja, também nós podemos viver a realidade dos dons espirituais, amém? E como eu já disse na lição passada, você aí, meu irmão, você professor, incentive o seu aluno a orar, a jejuar, a buscar os dons espirituais. Eu creio, irmão, que até o final dessa lição, o batismo com o Espírito Santo pode ser dado àqueles que não foram. Já digo de novo, eu fui batizado com o Espírito Santo lendo um livro sobre o Espírito Santo. Me emprestaram um livro que falava sobre o Espírito Santo. Eu lendo esse livro sobre o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo naquela noite memorável, nos anos de meados do ano de 2000, há mais de 22 anos atrás. E que você também, meu irmão, possa ser visitado pelo Espírito Santo através dessa lição. Você, professor, possa ser batizado. Se não é, você que é batizado, mas precisa ser renovado, receba a renovação. E você, professor, leve essa palavra aos seus alunos, incentive eles para que eles, até o final dessa lição, se não forem, serão batizados, e se forem batizados, serão renovados desse dom maravilhoso, tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Até a próxima lição, se Deus permitir. Lembre-se sempre, juntos somos mais fortes. Deus abençoe. Tamo junto.